Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live especialíssima do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos aplicativos de podcast, em todo lugar. Hoje, dando continuidade às nossas prévias do draft que está logo ali, há 2 semaninhas ele já estará entre nós, um pouquinho mais do que isso, mas a expectativa não poderia estar mais alta, ainda mais quando o assunto é wide receivers, né? A classe que é sempre mais numerosa para a gente no Fantasy, né? Ainda mais com as ligas PPR se popularizando cada vez mais, nós priorizamos cada vez mais essa posição, assim como a própria National Football League, que está cada vez mais aérea. Então a gente vai dissecar aí essa classe com vários tópicos, diferente do que a gente fez com quarterbacks e running backs, que a gente passou nome por nome. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente, mas não deixaremos os principais nomes e também alguns sleepers de fora. E é claro que a gente convida vocês que estão ao vivo aqui com a gente a participar no chat com sugestões, perguntas, comentários, cornetadas, o que vocês quiserem, priorizando, claro, essa classe de rookie wide receivers, mas o assunto de fantasy football dá preferência da nossa audiência. E para me ajudar nessa missão, estou muito bem acompanhado novamente por ele, que chega diretamente da madrugada lisboeta de Portugal, Gabriel Mafra, bastante animado para falar sobre essa classe. E eu acho que com opiniões um pouquinho polêmicas, hoje vai render, que eu estou sentindo, hein, Mafra? Ah, sim, sem dúvida alguma. Primeiro, boa noite para todo mundo aí que está online nesse exato momento. Novamente, bom dia, boa tarde e boa noite também para quem for ouvir depois, né, a nossa live. A classe de wide receivers é sempre a mais recheada, é assim, sempre mais tem opções, né? Qualquer que seja o draft. E acho que sim, acho que teremos aí uma pequena polêmica nessas nossas conversas, tanto com relação a quais são os principais prospectos e quanto também acho que com a classe em si. Mas animado para a gente conversar e animado para ver também o comentário do pessoal aí no chat, perguntando, querendo saber mais coisas e até mesmo cornetando se for necessário. O mafrismo é real e está Certamente. sempre presente. Claro, temos que valorizá-lo. Então, já vamos mandar um salve para o Felipe Félix, para o Thiago Salomão, para o Pedro Lage, Diogo Bertolini, nosso Big Boss Rui Maurício, João Lucas. Tá todo mundo aí de olho na gente já. E quem está fazendo a sua volta triunfal à nossa bancada é a voz do BRFF, Eduardo Filho. Já estava morrendo de saudades do meu companheiro diretamente das Minas Gerais, Edu, e eu sei que seu assunto preferido sobre fantasy é o wide receivers, então você fez questão de comparecer hoje, não é, Edu? Seja bem-vindo de volta. Boa noite, galera. É sempre um prazer estar aqui falando de NFL, de Fantasy Football. Eu amo falar de receiver, acho que a única posição que eu realmente pego para estudar no draft da NFL, assim, aí eu vejo o cornerback mais de longe também, que é a posição que eu gosto, running back, só que o wide receiver é uma coisa que eu sempre gostei desde que comecei a ver a NFL, então é isso, eu tô animado para poder falar, voltar aqui, fazer live, e é isso, bora comentar. Bora que Muito bora, bom. hein? Então, ó, já vamos destacar alguns comentários aqui. Por exemplo, o Thiago Salomão falando que nossa voz parece o Magno Navarro também, e falando em voz, é um especialista no assunto, então faz todo sentido realmente. E o Pedro tá lembrando que cornetar o Mafra é o que mais fazemos, essa audiência cativa do mafrismo tá sempre Sempre de olho na gente. importante, sempre importante. É isso aí. Mas, bom, já vamos mergulhar nos assuntos de hoje. E antes da gente falar da classe dos calouros, acho que vale a pena falarmos sobre um wide receiver bastante veterano, mas que ainda se encaixa no nosso assunto. Odell Beckham Jr. assinou com o Baltimore Ravens aí durante os últimos dias. Surpreendeu, acho que principalmente o New York Jets, que estava bastante confiante em assinar com o jogador e aumentar aí as chances do Aaron Rodgers parar de fazer aquele ser doce e assinar logo essa troca aí, os Packers e os Jets entrarem num consenso pelo que está faltando eles acertarem em termos de compensação também, mas ele acabou indo lá para Baltimore, que assim que soube da notícia de que havia uma reunião marcada entre OBJ e os Jets, ligou para o agente dele e rapidamente ofereceu um contrato que, para mim, faz muito pouco sentido do ponto de vista financeiro. São 15 milhões de dólares, um pouquinho mais do que isso, garantidos. Com os bônus, podem chegar a 18 milhões para um jogador que está fora dos gramados aí há mais de uma temporada, né? Ele se lesionou no Super Bowl pelos Rams lá no ano de 2020, temporada 2021, né? Na verdade, 21-22. E agora
ele chega aí nos Ravens já com 30 anos, vai fazer 31 ao longo da temporada, em novembro, mais precisamente. Só que eu acho que muito dessa contratação tem a ver com a novela Lamar Jackson, né, que está se arrastando aí. E pelos posts de ambos nas redes sociais, mais precisamente no Instagram, em que o OBJ colocou a foto do filhinho vestido com a camisa do Lamar, e o Lamar logo em seguida colocou um post de uma conversa via videochamada com o próprio OBJ. Acho que os Ravens estão usando aí os seus recursos para convencer Lamar Jackson a assinar pelo menos a franchise tag, se não uma extensão contratual em termos mais camaradas com a franquia. Mas vamos falar não só sobre isso, mas principalmente sobre os impactos para o Fantasy, né? Como é que vocês enxergam agora o próprio Odell no Fantasy para esse ano jogando nos Ravens? Aí vocês podem falar se com ou sem Lamar Jackson passando a bola para ele, e também o que isso significa para os outros jogadores do time, né? Principalmente Mark Andrews e Rashad Bateman, que costumam ser os principais alvos aí de Baltimore. Então, Mafra, já emenda para a gente suas opiniões sobre OBJ e o Edu também logo em seguida. Claro, bom, eu acho que se o OBJ estiver 70% bom ou funcionando, foi um baita de um contrato bem feito aí pro Ravens, porque ele é um baita jogador quando saudável. O problema é esse primeiro, estar saudável, e o segundo, logicamente, eu acho que é a qualidade que ele vai entregar para esse time. Então eu tenho várias ressalvas, porém, o OBJ, como eu falei, é 70% jogando juntamente com o Andrews e com o Lamar saudável e com o Bateman. Eu vejo o Lamar com possibilidade de brigar pelo MVP esse ano. É um grupo muito forte em termos de pass catching, além do Lamar ter o running game dele, que é muito, muito forte. E se ele conseguir se manter saudável, eu acho que ele vai ter um ano maravilhoso. Para fantasy em si, eu acho que o Lamar aí sobe um pouquinho de valor. Eu acho que ele acaba subindo um pouco do que tem. Eu disse na nossa primeira live, quando a gente falou sobre quarterbacks, que eu acho que o Lamar fecha com o Ravens e continua no longo prazo. Mas em termos de fantasy, eu acho que isso foi uma boa adição para o Lamar. Eu acho que para quem tem o OBJ, ou para quem vai buscar o OBJ, ou foi buscar o OBJ, tem muitas question marks aí, muitas dúvidas, mas é um potencial interessante. Eu acho que o Bateman acabou se dando bem nessa questão toda, porque ele vai ter menos marcação. O Andrews sempre teve a marcação que teve, não acho que vai mudar muita coisa a questão da produção dele, mas eu acho que o Bateman talvez seja o grande beneficiário dessa situação toda. Mas assim, muitas dúvidas, muitas pontos de interrogação nessa questão toda. Eu não gosto do contrato que foi dado, porém, se a gente tiver um OBJ comprometido, um OBJ vivo, entre aspas, é uma baita contratação para o Ravens, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, primeiramente, eu acho que seria maluquice do Odell ele assinar com o Ravens sem ter a garantia de que o Lamar vai jogar nos Ravens. Porque ele tem várias e várias deve ter várias e várias propostas de outros times que também tem um corpo de wide receiver fraco, então acho que ele querer ficar no Ravens, tudo bem, é um baita de um salário, 15 milhões é muita coisa para um cara que está voltando de lesão no ligamento do joelho com 30 anos, mas eu acho que a garantia de ter o Lamar, acho que pode ter atraído ele a ir jogar nos Ravens, então acho que a gente considerar essa situação, esse cenário sem Lamar, eu acho que é inconsiderável para mim, na minha opinião. E eu acho que é isso. Tem que ver como é que vai ser esse ataque dos Ravens agora para 2023, com a troca do Offensive Coordinator, né? Então acho que isso é bem importante. Era o antigo Offensive Coordinator, corria muito com a bola, então como é que vai ser esse novo agora? Que eu acho que é ex de Georgia, se eu não me engano, eu posso estar enganado. Isso, Todd Monken. Exatamente. E então, assim, eu acho que essa troca de Offensive Coordinator também pode mudar muito como é que vai ser o ataque do Baltimore Ravens em 2023. Na minha opinião, eu estou muito com o Mafra também. Eu acho que a produção do Andrews não vai mudar. E acho que o Bateman, eu tenho muitas dúvidas sobre o Bateman, até por ele ter jogado muito pouco durante as 2 temporadas que ele está na NFL. Então, para mim, ele é uma incógnita. E só para terminar do Odell, eu acho que ele entra mais ou menos para a Fantasy Redraft. Eu acho que ele entra mais ou menos no top 30 de receivers, top 25, alguma coisa do tipo assim. Doido. Tá um pouquinho acima do que eu acho que eu colocaria, mas eu entendo completamente racional. Ele jogando e ele saudável é realmente um baita do jogador. Porque o que a gente viu do Odell, só para finalizar, André, o que a gente viu do Odell na última vez que ele jogou é um Odell muito bom. Talvez
não se compara com o Odell do Giants, obviamente, mas é um Odell que sim, consegue produzir e muito, então eu acho que eu teria um certo hype, até porque acredito que o ataque do Ravens vai passar mais a bola em 2023. Sim. Eu também acho, pela troca de coordenador ofensivo, que você muito bem colocou aqui, o Todd Monken é um cara que se adapta muito bem às características dos jogadores, e claro que o Lamar vai continuar sendo mais proeminente, a gente imaginando que ele fique em Baltimore, que também é meu palpite, ainda mais depois desse contexto todo que a gente deu. Mas ele vem evoluindo como passador e eu acho que eles querem equilibrar isso e talvez faça parte até mesmo das exigências de um novo contrato de Lamar Jackson, de umas pazes conquistadas com a franquia, ele se consolidar mais como passador também para proteger a própria saúde, faz sentido do ponto de vista de longo prazo, de planejamento esportivo dos próprios Ravens manterem seu principal jogador saudável, então eu acho que a tendência aí também, por essa troca de coordenação ofensiva, é que o time comece a passar realmente mais a bola. Dito isso, eu não tenho tanto otimismo assim de top 30 para o OBJ, mesmo, claro que reconhecendo o bom desempenho que ele teve com os Rams, mas isso, né, lembrando, já faz mais de uma temporada, era um contexto com o Sean McVay chamando jogadas, né, uma mente Sim. que é das principais ofensivas da NFL hoje, muito criativa. Tinha o Cooper Kupp brilhando mais do que a estratosfera, né? O cara, numa temporada absolutamente histórica, que a gente muito bem lembra, em 21-22, levando o prêmio de MVP do Super Bowl, que, quiçá, poderia ter sido do OBJ antes dele se machucar, porque ele estava muito proeminente naquela partida, inclusive. Só que depois de todo esse tempo, mais uma cirurgia de joelho, e num time que, queira ou não, pode ser muito dinâmico ofensivamente, mas duvido que seja tão dinâmico quanto aqueles Rams. Eu coloco ele mais como um teto de wide receiver 3 intermediário, então vejo mais no top 40, top 45 aí para o Odell. Não sei também se ele vence uma disputa por targets com o Rashad Bateman, e o Mark Andrews vai continuar sendo o principal alvo desse ataque. Então, pro OBJ em si, eu não vejo tanto otimismo assim. Gosto das perspectivas de abertura de playbook para o próprio Lamar Jackson, principalmente, para o próprio Bateman, né, que deixa de ter a obrigação de alfa e também vai voltar de lesão, e o Mark Andrews vai encontrar menos coberturas duplas, menos prioridade aí das defesas adversárias e pode ter um bounce back here aí bem legal também pela chegada do OBJ, mas meio que independentemente disso, também na minha opinião. Então, para a gente fechar o assunto, vamos responder as perguntas que chegaram aí no chat. Antes disso, Bora. Pedir para a galera deixar o like, como o nosso Rudizão bem lembrou aqui. Se você estiver assistindo ao vivo ou no futuro, deixa o like, é de graça e ajuda bastante a gente aí a repercutir o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possível. E se você estiver nos ouvindo na versão podcast, deixa aquela avaliação de 5 estrelas se você gostar aí do nosso conteúdo, porque também ajuda bastante no alcance. E o Brasilício está falando exatamente sobre essa questão da idade, se acha que ele rende agora chegando nos 31 anos, e o Felipe Félix duvidando se chegou tanta proposta assim pelo Lamar, porque o outro time que estava na corrida, os Jets também, queira ou não, estão com uma incógnita de quarterback, mesmo a gente quase cravando o Aaron Rodgers chegando lá, e o Thiago Salomão está na aposta que ele vai fazer ali 10 a 12 pontos por jogo numa liga PPR, imagino eu, né? E enquanto o Pedro Laje está falando que, no fim das contas, as questões do playbook do Ravens, na hora que aperta, é o Lamar correr ainda com a bola. Então, tudo isso a gente já pincelou bastante aqui. O Matheus chegou aí no chat também, mandando um salve para o Mafra, e nosso colega Júnior Mendonça também está aí. Então, amigos, algo mais a acrescentar sobre o OBJ ou bora falar sobre os calouros? Não, bora falar sobre os rookies, que são eles que vão, né, bora salvar as nossas dynasties e não o OBJ. Com certeza. Então, ó, vamos primeiro dar rapidamente um panorama geral nessa classe de 2023, mas antes dos wide receivers, eu só queria deixar registrado aqui, porque eu não consegui participar da live sobre running backs, e Mafra e Derek eu sei que são um pouquinho menos empolgados com Bijan Robinson do que eu, então eu vou deixar registrado aqui rapidamente que Bijan Robinson é o melhor prospecto da posição de running back há mais de década, talvez. Eu prefiro ele como prospecto do que o próprio Saquon Barkley, a quem ele é muito comparado. Então, ó, podem confiar bastante que ele é um indiscutível da classe geral para o Fantasy, principalmente, e vai dar muito certo, seja qual for o seu destino. Mas nosso assunto hoje são os wide receivers.
que tem como principais nomes, né, rapidamente, Jackson Smith-Njigba, Jordan Edson, Zay Flowers, Quentin Johnston, o polarizante também polêmico Quentin Johnston, acho que ele vai render bastante assunto aqui, Josh Downs, Jalen Hyatt. Então, mencionados aí os principais candidatos a sair no primeiro round, vamos começar colocando aqui na tela o nosso top 3 para cada um, né? Então, Mafra, abre os trabalhos aí para a gente, dá uma pincelada sobre os seus 3 preferidos da classe. Eu sei que já vem polêmica aí também, depois o Edu já emenda e eu fecho aqui nossos top 3 para começar. Vou aproveitando o ensejo da polêmica, eu tenho uma polêmica a colocar aqui, que eu acho que essa classe, a classe desse ano, no geral, ela é melhor do que a classe do ano passado. Ela aí discordamos completamente. Calma, deixa eu explicar. Ela não é melhor no topo, mas ela é mais profunda esse ano. Eu acho que tem muitas opções diferentes e muitos tipos de jogadores diferentes nessa classe. Eu não achava isso há um mês e meio atrás, mas vendo principalmente os prospects de running back, de tight end, e vendo a profundidade dos jogadores de wide receivers que a gente tem, eu acho que este ano é um ano para você construir elenco. Você não tem, logicamente, um Chris Olave, você não tem um Jamar Chase, um Justin Jefferson, mas você tem muitos jogadores diferentes, com diferentes skill sets. A gente falou muito disso sobre os running backs, e eu acho que os wide receivers também estão nessa. Dito isso, acho que os 3 principais prospects para este ano, que são, nesse exato momento, os mais discutidos, é o JSN, né, o Jackson Smith-Njigba, o Quentin Johnston e o Jordan Edson. O QJ, né, o Quentin Johnston, eu diria que ele está caindo. Tem muitas discussões agora sobre ele, se ele sobe, se ele desce, e ele tem tido muitas coisas negativas sendo faladas sobre ele, mas acho que neste exato momento esses 3 seriam os principais. No meu nível, eu tiraria o Quentin Johnston e eu colocaria o Zay Flowers. Para mim, são os 3 principais. Tanto o JSN, quanto o Zay Flowers e o Jordan Edson são os 3 ali no topo. Cada um tem seu pró e o contra. E acho que são temas aí para a gente depois discutir. Só antes do Edu emendar, mandar um salve aqui para o grandíssimo perfil do On The Clock Brasil. Então, um grande abraço aí para Felipe Vieira, Davis Chiodini e toda a equipe que é especializadíssima em draft. Então, responsa aqui para a gente, hein, galera? Edu, fala aí sobre o seu top 3 entre os receivers dessa classe bastante polêmica. Uma honra ter essa audiência, Felipe Vieira e Davis Chiodini. Pô, assim, sou muito fã. Comprei o guia deles, inclusive, que é muito bom. Eu vou muito com o Mafra também. Na minha posição, seguido seria o Jackson Smith-Njigba na primeira, o Edson na segunda e o Zay Flowers na terceira. Eu já estive mais alto com o Quentin Johnston também. Aprendi muito com o André a não gostar do Quentin Johnston, mas eu também vi vídeos, tapes, enfim. E eu acho que o meu top 3 seria esse no momento. Então, tô junto com vocês. Para mim, Smith-Njigba tá numa prateleira só dele. É um cara muito singular e que faz muito sentido para a NFL atual, né? Eu comparo bastante ele ao Amon-Ra St. Brown, mas como prospecto com muito mais gabarito, né? O Amon-Ra foi uma escolha de 4º round, se não me engano, e deu super certo lá em Detroit. E trazendo também as avaliações do Matt Harmon, que é o cara que eu gosto bastante, e tem o seu Reception Perception, já foi nosso convidado aqui 2 vezes, né? Tivemos essa honra. Ele também destaca muito o JSN, e lembrando que ele já desde a época de prospecto listava o Amon-Ra como uma versão Bud Light do Cooper Kupp. Se a gente imaginar que o Smith-Njigba tem o mesmo perfil de atacar coberturas em zona, principalmente, né? Ele é um slot receiver por característica, por mais que ele mesmo tenha dito para o Steve Smith, um vídeo que eu coloquei no meu perfil do Twitter, inclusive indico muito a aula que o Steve Smith, esse recebedor histórico wide receiver de Panthers e Ravens, né, deu sobre essa classe. Eles discutem essa questão de que na época, principalmente do Steve Smith, alguns anos atrás, esse rótulo de slot receiver era tido como negativo. Hoje em dia isso está mudando, né? A gente tem vários exemplos aí de jogadores brilhando no centro do campo, né? Porque a cobertura em zona é algo mais utilizado, e também pela questão de que a NFL vem se tornando mais aérea e mais leve e técnica
principalmente na posição de wide receiver, sendo o símbolo disso. Acho que o Smith-Njigba tem todos os atributos que a NFL atual busca, e se colocado aí num ataque que saiba utilizá-lo, vai render muito bem, por mais que o próprio JSN tenha dito para o Steve Smith que quer atuar também no perímetro, né, aberto, mas acho que ele rende muito mais pelo centro. De qualquer forma, também tem condições de atuar aí de forma versátil também pelo outside. Dito isso, outras comparações muito feitas em relação ao Smith-Njigba, muito pela alta capacidade de correr rotas que ele tem, né, e enganar seus marcadores. A questão de quadril, principalmente, é um atributo que faz todo sentido na hora de rotular alguém como um ótimo corredor de rotas, é com Keenan Allen, né? O próprio Felipe Vieira gosta de fazer essa comparação, eu acho que faz todo sentido também porque o principal downgrade, o que joga contra o JSN, é a sua baixa velocidade final, né? Ele também não é um dos caras com maior aceleração, mas o tamanho e refinamento técnico que ele tem e a separação que ele cria só nessa corrida de rotas, para mim, são mais do que suficientes para tirar qualquer dúvida sobre essa falta de velocidade final que pode ser. Esse ponto, inclusive, é uma coisa. Esse ponto, inclusive, é uma coisa que falavam muito do Davante Adams, cara. Eu não comparo ele com o Davante Adams, eu não acho que eles estão no mesmo nível, mas o Davante tem essa de não ser um especialista em velocidade, um especialista na agilidade, só que o footwork dele compensa todo tipo de coisa, porque ele consegue driblar as pessoas somente com o pé, é um absurdo. E eu acho que sim, o JSN, ele é o cara que ele provavelmente é o mais completo dessa classe, no sentido de estar pronto em todos os níveis, né? Ele não é, talvez, excepcional em nada das coisas. Eu não acho que ele seja o mais preparado, por exemplo, em termos de agilidade ou de top speed, essas coisas assim, mas ele sabe fazer de tudo um pouco, e como você falou, ele é muito próximo desse estilo de slot versátil, como o Cooper Kupp, como o Amon-Ra. Inclusive, são comparações que eu também vi muito acontecerem, não só do Matt, mas também vi isso com o Dan Brogler, com o pessoal do Nate Tice também, do The Athletic. Então, acho que é esse o perfil que a gente vai ver do JSN. Exatamente. E também, né, a escola da qual ele vem joga muito a favor dele, né? Vem de Ohio State, que acabou de produzir Chris Olave e Garrett Wilson. Ainda tem Marvin Harrison Jr., que esse aí é nível elite da elite para a próxima classe. Tem um outro recebedor também, de um nome mais difícil que agora me foge. Ebuka, né? O Ebuka para a próxima classe também, que é excelente. Então, o treinador de recebedores de Ohio State merece muitos créditos, e eles estão sempre destacando essa questão. E para fechar o JSN, que a gente já teceu vários elogios aqui, só não esquecer das afirmações dos próprios Chris Olave e Garrett Wilson, dando conta de que o JSN é o melhor dos três, né? Eles foram perguntados especificamente isso numa entrevista logo antes do draft de 2022, em que eles foram selecionados, e eles falaram que, sem titubear muito, que o JSN era o melhor dos três. Então, tem mais isso aí para a gente levar em consideração. E aí, o meu número 2 é o Jordan Edson, eu gosto muito dele também. Tem essa questão da velocidade e do peso, né? Muita gente falando mal dele em relação a isso, mas com todo esse contexto que eu trouxe, né, de uma NFL mais leve, mais técnica, isso não me preocupa tanto em relação a ele. É um cara que eu acho ainda mais versátil do que o JSN em termos de posicionamento. Ele atuou bastante aberto, né, no outside mesmo, mas também pode jogar muito bem no slot. Tem muita gente que enxerga ele como um wide receiver 2 perfeito, talvez como um Devonta Smith para um alfa, que é o A.J. Brown. Acho que isso faz sentido, mas eu também acho que ele pode ser o alvo principal de determinado ataque, como ele fez talvez a carreira do college do Kenny Pickett, né? Ele se mudou de Pitt para USC, né, South Carolina, para jogar com o Caleb Williams. Então se esperava muito dele nessa última temporada de college, e ele foi um pouquinho abaixo. Isso fez a cotação dele cair um pouco também, porque ele tinha sido o melhor wide receiver com o prêmio Balifnikov em 2021, né, jogando com Kenny Pickett. Mas ainda assim, vejo muita técnica, muitos pontos positivos no Edson. E o Zay Flowers, eu ainda tinha algumas dúvidas em relação a ele, mas depois de ouvir o Steve Smith falando sobre o Flowers, e a comparação de teto do Flowers é o próprio Steve Smith, que é um cara não tão alto, mas muito dinâmico, e principalmente
com muita capacidade de ganhar bolas contestadas, né? Ele não desiste da jogada, então muitas comparações positivas sendo feitas aí com o Zay Flowers, e depois eu olhar ele com um pouquinho mais de carinho, se consolidou como meu número 3. E aí, vamos falar do Quentin Johnston também, porque já tem gente bastante curiosa sobre as nossas impressões sobre ele aqui no chat, como o Felipe Félix e o próprio Brasilício aqui, o Thiago falou que o Quentin é o número 1 para ele. Vamos também falar sobre esse jogador, porque muita gente coloca o QJ aí no top 3, muita gente até como número 1, mas quero saber primeiro do Mafra, e o Edu também fala aí as impressões sobre o jogador, para depois eu descer a lenha no coitado do QJ, que para mim está bem abaixo do consenso. Assim, acho que a gente vai entrar nesse tópico um pouco mais para frente, assim, mas eu também tenho muitas ressalvas com relação ao QJ. Eu acho que ele tem cara de ter potencial, mas eu acho que o potencial dele não vai se realizar, né, na NFL. Então eu tenho muitas ressalvas com relação a ele. Ele me lembra um pouco, em termos de olhar para o jogo e ver ele jogando, ele me lembra um pouco o DK Metcalf, porque ele é grande, ele é um cara que força ali o espaço dele, mas falta alguma coisa ali para ver, sabe, para ele desenvolver e finalizar o jogo. Então eu tenho muitos receios com relação a quem ele vai ser, né? Então, para mim, ele tá fora do meu top 3 e, sendo bem sincero, ele tá caindo, acho que muito rápido. Eu tenho visto uns outros sleepers, assim, que eu tô começando a me empolgar muito mais do que ele, se eu tivesse que escolher algum, assim, ou pelo menos para fantasy, eu não gastaria uma pick alta no QJ. E aí, Edu? Eu acho que a gente até fez algumas discussões no nosso grupo do WhatsApp sobre comparações do Quentin Johnston. Acho que, não sei se foi você, André, que falou que ele parece com o Kelvin Benjamin, que foi um cara que, no fim das contas, não se deu bem na NFL. Tipo, ele teve o começo de carreira bom, mas depois ele não foi bem. Eu tenho algumas ressalvas, principalmente para mim a questão das rotas. Acho que ele corre muitas poucas rotas, na árvore de rotas, no caso. Exatamente. É muito limitado, E não tão bem assim. Exatamente, ainda acho que ele corre mal as rotas, eu não gosto. Mas eu acredito que o tamanho dele pode ajudá-lo muito. A gente vê isso um pouco na tape dele. O tamanho dele pode ajudá-lo a conquistar jardas em rotas longas. Até pelo atleticismo, eu acho que isso é indiscutível, é um cara bem atlético, então acho que bolas no alto talvez seja, em rotas longas talvez seja uma coisa que ele pode ser confiável na NFL. Acho que o aftercatch dele também é bom, ele tem uma certa velocidade e ele é bom com a bola na mão, só que, igual o André também já falou muito no grupo, a gente já discutiu isso muito no grupo, é muita inconsistência no jogo dele. Tem jogo que ele faz 200 jardas, tem jogo que ele faz 3 jardas, e essa inconsistência, se você traduz ela para a NFL, dá errado. Normalmente vai dar errado. Então eu acho que essa inconsistência, junto também com os drops, que ele já teve vários no college, e essa árvore limitada de rotas, corre mal as rotas, eu acho que não fica legal para ele. Eu acho que ele fica fora do meu top 3. Eu acho que eu tô querendo passar um dos meus wide preferidos, que é o Jalen Hyatt, na frente dele. Daqui a pouco a gente fala sobre o Hyatt, porque aqui estamos de lados opostos também. Mas só para fechar sobre o QJ, o Thiago Salomão está perguntando, por exemplo, se ele seria um DK Metcalf da Shopee. Acho que não. Quem eu comparava positivamente a DK Metcalf, e eu estou cada vez mais confiante nisso, é o Christian Watson, que era um cara que tinha muitos pontos de interrogação, mas para mim tinha um atleticismo muito mais destacado, principalmente a questão da velocidade e força na hora de traquear, né, rastrear a bola, né? Os caras não tão refinados assim na hora do release, né, de correr mesmo a rota. Você busca outros atributos, e o Christian Watson tinha bastante otimismo em comparação ao consenso, e o QJ é quase o contrário, né? Porque eu vejo nele um jogo muito soft para o tamanho que ele tem. O próprio Steve Smith também destaca isso, né? Mas acho que é por isso que ele fala que ele é o QJ é o DK da Shopee, assim, ele é quase que um fake do DK. Isso eu concordo. Só parece o frame, mas o estilo de jogo não tem nada a ver. Quando você vê no jogo, você fala, olha, DK Metcalf. Só que aí você vê ele jogando, você fala, não é possível. Que é o que o Edu falou, que, cara, ele não tem essa ele não sabe correr as rotas, ele não tem esse preciosismo. Ele tem big plays, mas ele não tem a consistência de estar no jogo.
Ele meio que aparece na sorte, assim, na sorte, lógico que não é sorte. Mas é muito inconsistente isso, e para mim esse é o grande ponto de interrogação que eu tenho com ele. Vai depender muito de onde ele cai, vai depender muito do tipo de grupo técnico que vai treiná-lo. Enfim, eu acho que tem muitas dúvidas aí com relação a ele. O que mais se destaca e pode tirar o maior potencial do Quentin Johnston é no open field, né, no campo aberto. Essa conquista de jardas após a recepção, ele usa esse atleticismo. Ele é bem ágil para o tamanho que ele tem, isso eu tenho que reconhecer. Mas para que ele consiga a recepção, eu tenho muitas preocupações no nível da NFL, porque além de correr mal rotas, ele não tem um número de rotas em si muito grande no currículo, né? Como o Edu já destacou também. E outra questão que me preocupa muito para o nível profissional são as mãos, né? Ele parece que faz questão, se tem essa opção, de receber com o corpo, algo que a gente... É aquela coisa que é assim, de goleiro. Exato, ele quer receber, esperar a bola chegar para abraçar a bola. Isso é quase impossível no nível profissional, que você tenha oportunidades para isso, né? E aí, quando ele é obrigado a esticar os braços, a aumentar a sua envergadura, que fisicamente ele possui, né, uma envergadura bastante destacada, ele não sabe fazer uso dela, né? Então isso também é um ponto negativo na minha avaliação do Quentin Johnston, que eu acho que tem um teto, assim, se a gente quiser ser muito otimista, de Martavis Bryant, que era um jogador que tinha flashes lá no Pittsburgh Steelers, um cara alto, só que acho que o próprio Bryant era mais rápido do que o próprio Quentin Johnston, mas era um cara bastante ágil também para o tamanho que tinha, só que, né, nas próprias estatísticas bastante inconsistente e com problemas extra-campo. A gente ainda não tem relatos em relação a isso do QJ, mas dentro de campo minha comparação mais otimista é essa, e as pessimistas são Kelvin Benjamin, Kevin White, que, né, Bears bem sabe que quem foi Kevin White, N'Keal Harry, por exemplo, lá nos Patriots. Eu acho que é um cara que muito pelo aspecto físico, pelas medições de altura, velocidade, acaba subindo mais do que eu gostaria de ver aí nos rankings, porque na hora de assistir ali o refinamento técnico, para mim, faltou bastante coisa aí para o Quentin Johnston. Bom, vamos passar rapidinho no chat antes da gente passar para o nosso próximo tópico, porque tem muita gente pedindo aqui o Zay Flowers nos Patriots, como o Thiago Salomão e o Matheus. E o Diogo Bertolini, que é um grande torcedor do Dallas Cowboys, está perguntando para a gente se sabemos de sondagens dos Cowboys nesses recebedores calouros. Parece que o Gabs comentou algo do tipo. E aí, Mafra? O Cowboys está cada vez mais linkado com o wide receiver, não se sabe se na primeira escolha ou não. Já ouvi falar, inclusive, do JSN, deles fazendo um trade-up para garantir o JSN, mas acho que o fato é que eles estão procurando um parceiro para o CeeDee Lamb. Acho que não tão satisfeitos com o Gallup ali, enfim, perderam a Amari Cooper, né, há 2 anos e até agora não conseguiram repor essa presença em campo. Então me parece que sim, eles devem pegar, mas eu duvido que seja no primeiro round, apesar de Jerry Jones ser a pessoa mais maluca que existe na NFL. Até porque chegou o Cooks também, né? Exato, Cooks. E a chegada do Cooks também tira um pouco dessa urgência. Mas eu tenho quase certeza que sim, no dia 2, no dia 3, no dia 2, inclusive, eu acho que no segundo ou no terceiro round, eles devem pegar ali um wide receiver para o longo prazo. Considerando, como eu falei no início, que a gente tem muitos nomes disponíveis, muitos tipos diferentes de perfis, eu acho bem possível que o Cowboys invista num wide receiver para pique do segundo round ou do terceiro round. Boa. Agora vamos falar quem, na nossa opinião, é o prospecto mais seguro, né? Ou talvez de piso mais alto, aquele com menos chances de errar. Talvez o JSN seja unanimidade aqui, não sei. Só que fora JSN, então, vamos mencionar outro nome aí que vocês acham mais seguro. E aí o Edu abre pra gente, depois o Mafra e-mail. Manda lá. Prospecto mais seguro, eu acho que não tem como fugir. Eu acredito que quem a gente vê no top 3, top 4, Zay Flowers, Quentin Johnston, aí vem Josh Downs, Jalen Hyatt, Marvin Mims. Para mim, assim, eu acho que nenhum deles me causa uma extrema segurança. Eu acredito que eu vou ter que falar o Jordan Edson, que talvez seja para mim o mais seguro, pelo talento correndo as rotas, que para mim é o que mais me pega nele, que eu acho que é muito bonito de ver. Então eu acho que o prospecto mais seguro para mim, fora o Jackson Smith-Njigba, seria o Jordan Edson.
Eu concordo aí, plenamente. Eu tenho, logicamente, o JSN como sendo o prospect mais seguro. Como eu falei anteriormente, ele é o cara que está mais pronto em todos os tipos de necessidades que você procura num wide receiver. Ele não é espetacular em nada, mas ele é extremamente preparado para todos os tipos de jogos possíveis. Então eu tenho isso. O Jordan Edson talvez seja a segunda pessoa mais pronta também, mas eu não tenho muita empolgação com relação a ele. Ele não é um cara que me salta aos olhos, apesar de entender claramente que ele está assim entre o top 3. Boa, tô com vocês também. Se não for de SN, é o Edson, pela capacidade técnica e tanto podendo ser o alfa quanto o complemento para um wide receiver 1 já estabelecido, como já mencionei. Acho que ele faria muito sentido e ele é mocado nessa zona do draft lá em Buffalo, por exemplo, né? Acho que ele seria um wide receiver para complementar o Stephon Diggs, podendo ser até mesmo sucessor do Diggs, porque eu vejo bastante similaridade entre os jogadores. Acho que o Edson me lembra tanto o Diggs quanto o Calvin Ridley, que são dois jogadores não tão pesados, mas muito técnicos e que já demonstraram que podem ser muito produtivos no nível profissional e também para o Fantasy Football. Então, antes do nosso próximo tópico aqui, vamos só jogar mais algumas mensagens aí na tela, porque tivemos aqui... Hoje a gente está sendo polêmico com o pessoal está muito feliz com os nomes que a gente está levantando. Né? A galera tá no hype do Zay Flowers aí, viu? Tem muita galera no hype do Zay Flowers. Exato. O pessoal tá confiando demais no que eu falo, eu acho. Eu quero ouvir aqui, Mafra, tecer ainda mais elogios a Zay Flowers, mas antes eu vou destacar meu grande amigo Vitor Zifrit, que vai me trazer uma camisa do Justin Fields em junho, diretamente de Vancouver, falando que eu chamei o Quentin Johnson de Peter Crouch. É uma boa comparação entre os dois futebols aí. O Salomão realmente lembrando que a gente está falando de cada bagre, né? Kelvin Benjamin, Martavis Bryant, Misericórdia, N'Keal Harry também aqui destacado pelo Luiz Paulo. O Lucas aqui de olho falando que está só pelo amor ao ditafone, que não manja nada do tópico, o grande brother aí do Mafra também. E falando em Zay Flowers, o João Lucas está perguntando se ele é second round. Eu acho que ele vai sair no primeiro, porque a cotação dele parece que dia a dia está aumentando. O que vocês acham? Cara, isso é uma discussão muito boa, porque a gente vê, logicamente, os principais, as principais mídias que falam sobre draft e fantasy, né? Eles colocam 3, 4 wide receivers saindo no primeiro round. Mas eu li, acho que ontem ou anteontem, o Jim Nagy, que é um dos principais caras do Senior Bowl e também da estrutura do Combine, ele dizendo que, pelo que ele tem conversado com muitas pessoas, a possibilidade de sair somente um wide receiver no primeiro round. E todos os wide receivers serem meio jogados para o segundo round por 2 motivos. Primeiro, porque, como a gente falou, o JSN é talvez o único prospect pronto para entrar e jogar, né, numa NFL, ou que não tenha nenhum ponto de interrogação. E o segundo é que o talento em outras áreas vão acabar empurrando as pessoas para o primeiro round, para garantir essas pessoas e deixar o segundo, terceiro round ali para esses jogadores. Como eu falei anteriormente, tem muitas variações. Então, eu não ficaria surpreso do Zay Flowers sair no segundo round, mas eu acho difícil. Considerando as necessidades de alguns times de ter pelo menos um wide receiver 2, eu acho difícil ele cair até o segundo round. Eu acho que a partir da 15, da 14 até dos Patriots, acho que o Patriots é 14, né? A partir da 14 dos Patriots até, sei lá, 26, 27 do Bills, eu acho que é muita necessidade. Ele tem Vikings, o próprio Chargers, que o Felipe Vieira do On The Clock cita muito nas lives dele que o Chargers precisa de um cara de velocidade pro fundo do campo com o braço de Josh Herbert. O Zay Flowers pode ser esse cara. Então, assim, eu acho que tem muito time com need nessa região do draft da primeira rodada. O Packers. Packers. Não tem need, mas ele pode vir pro nosso time, eu tô aceitando. Tem need. Acho que um complemento mais seguro para gastar no primeiro Dobbs, round não tem need, não, gente. Não é a coisa mais importante. Você quer Tyren, né? Por semana que vem. Não, primeiro round a gente pode ir de safety ali. Mas enfim, o wide receiver não é a necessidade primordial. O Duma mencionou muito bem a questão dos Vikings, né? O Vikings não tem hoje um wide receiver seguro como 2. Zay Flowers, inclusive, seria uma baita de uma adição ali para jogar junto com o Justin Jefferson. Espero que eles não façam isso, porque seria um caos assistir esse jogo e ver, né, Justin Jefferson e Zay Flowers. Eu choraria, acho que todas as vezes que eu vejo esses dois jogando contra mim. Então, eu acho que essa questão aí da classe como um todo ter saído esse report de que
a mídia deve estar muito mais alta do que a NFL, por essa falta de um cara muito acima da média, como foi Ja'Marr Chase, por exemplo, há 2 anos atrás. Os próprios Garrett Wilson, Drake London e Chris Olave, que para mim estão bem acima até mesmo do JSN. Talvez o JSN também, porque os próprios Wilson e Olave destacaram ele como o melhor. Aí ele tem uma discussão, mas para mim o Drake London era um prospecto muito, muito bom. Todo mundo já está cansado de saber quem acompanha aqui o canal. Só que eu não sei porque cada vez mais a gente vê esses contratos milionários para a posição, quase que inversamente proporcional ao que a NFL faz com os running backs. Então acho que pelo valor cada vez maior da posição wide receiver, eu duvido que apenas um saia no primeiro round, e eu acho que ali, talvez com trade-ups e trade-downs, no final do primeiro round, a gente veja pelo menos mais 2 nomes aí saindo na primeira rodada, e espero que sejam os de Edson e Flowers, que são meus 2 preferidos depois do JSN, que eu acho que não sai do top 15, faria muito sentido, por exemplo, para Houston na 12 ali, pelo menos se não sair antes disso. Gostaria até mesmo no meu Chicago Bears na 9, se a gente não for de linha ofensiva, a escolha para mim seria JSN, mas enfim, vamos esperar aí o draft em si para ver se isso se confirma, né? Só falar uma coisinha, acho que o que pode rolar também, que acho que é interessante ficar de olho, é o Cardinals trocando o DeAndre Hopkins numa primeira rodada desse ano, que eu não duvido nada que aconteça, porque acho que ano passado rolou trade pelo Marquise Brown dando uma primeira rodada, então assim, eu acho que eu não duvido nada de ter uma primeira rodada em cima do DeAndre Hopkins e o Cardinals subindo para selecionar um receiver também. Assim, a gente sabe que o Cardinals tem need de quase todos os setores do time, mas só que não duvidaria nada, você perde um DeAndre Hopkins, você tem ninguém lá, então... Eu só acho que vender ele para uma first eles não vão conseguir, não. Acho que ninguém eu também acho que não. Eu também acho que não. Pelo DeAndre Hopkins, não. Mas por causa do valor do contrato e da idade, né? Eu também acho que não, mas tem maluco para tudo, né, NFL? Não, tem, acho que tem. Exatamente. E agora a bola da vez são os Jets indo atrás dele, já que perderam o OBJ. Maluquice. Os Jets estão num all-in muito louco aí, representado pelo... o efeito Aaron Rodgers. Exatamente. Leva logo, gente. Acaba com esse negócio. A gente vai discutir bastante ainda até o início da temporada. Bom, agora vamos eleger aqui o nosso Okara, o prospecto de maior teto. Então, não sei se é necessariamente o JSN. Então, fala pra gente por que eu usei Flowers, Mafra. Cara, eu sou muito fã do Zay Flowers pelo motivo que ele tem talvez o melhor footwork da classe. Assim. Ele é um cara que sabe muito bem jogar com os pés. Ele sabe fazer o jogo no chão. Ele não gasta passada. Né? É uma das coisas, quando a gente falou de running backs também, que eu ficava muito surpreso quando eu vi o TJ Spears. Assim. É o cara que ele sabe jogar com o corpo dele. Então, você vê ele produzindo em todos os níveis do jogo. Você vê tem um touchdown long que ele faz, eu não lembro agora contra quem é. Ele tá marcado por um safety e um cornerback mais alto do que ele. Ele passa por cima desses 2 caras, ele consegue pegar uma bola que ele não deveria pegar. Além, logicamente, dele ter ali intermediária, que é muito forte. A gente mencionou a questão do JSN com relação ao slot. E eu acho que o Zay Flowers ele tá muito, muito preparado para jogar nesse estilo. Slot first, mas não slot only, né? E ele pode acabar sendo esse cara que faz um pouquinho de tudo. Eu vi uma comparação que eu gostei, mas eu acho que ele é mais talentoso. Ele lembra um pouco que o Laviska era, quando ele veio como prospect. De ser aquele gadget guy, que ele poderia jogar em qualquer lugar. Só que eu acho que o Zay Flowers é melhor do que ele, é mais preparado do que ele. Então eu vejo que esse cara pode acabar sendo o cara, porque ele tem um potencial de ser um Deebo Samuel. De ser o cara que, você coloca ele alinhado em qualquer canto e ele vai funcionar, entendeu? Ele vai produzir, ele vai quebrar a defesa adversária. Então isso para mim é muito interessante, e ele também acho que tem o 2º ou 3º melhor ranking de contested catches. E esse é o tipo de coisa que é muito difícil você treinar na NFL, a pessoa tem que chegar com isso já meio que marinado, não pronto, mas marinado, e eu acho que isso também conta muitos pontos para ele. Então, com relação a teto, com relação especialmente para fantasy, eu acho que esse cara pode ser extremamente explosivo. Então, eu tenho ele para mim como sendo talvez o prospect mais interessante. E falando em explosividade, antes do Edu dar o palpite dele, eu vi uma comparação que, em termos de estilo de jogo, não com a mesma velocidade, porque a própria comparação mencionava isso, era do Zay Flowers
acho que principalmente por questão de posicionamento, né? Essa questão do not slot only. O Tyreek Hill, né? Que eu tô até vestindo a camisa dele aqui hoje. Acho que o teto do Zay Flowers, pelo olhar mais otimista da tape dele, pode fazer sentido, ser um cara muito dinâmico e com capacidade de atuar em diferentes situações de jogo e locais mesmo do campo ofensivo. Então, acho que faz sentido ele ser, sim, esse prospecto de maior teto. Mas você tem mais um ou alguns nomes para mencionar, Edu? Você concorda com a gente sobre o Flowers? Não, eu tô concordando 100% no Flowers. Eu acho que ele vai ser bom na NFL, igual nisso que o Marfa falou, de ser o cara para várias situações dentro do ataque de um time, mas o cara que eu tô mais hypado, que pode ter um teto, que eu acho que tem um teto maior, é o Jalen Hyatt. Eu acho que quando você combina velocidade com produção, eu acredito que ele tem umas mãos muito seguras. Eu acho que se ele tiver uma árvore de rotas um pouco melhor, se ele conseguir trazer isso para a NFL, se ele conseguir correr rotas além de verticals e rotas goals e coisas do tipo, eu acho que ele pode ser muito bom na NFL, porque é muita e muita, muita velocidade. Ele correu 4,40, se eu não me engano, no 4-yard do Combine. Então, eu acho que essa velocidade dele e o tanto que ele foi produtivo acho que no último ano dele de college, que ele fez 15 TDs por Tennessee. Eu tava vendo até uma coisa, um post no Instagram, que ele tá dentro do, sei lá, top 10 wide receivers com mais TDs nos últimos anos, uma coisa do tipo assim, eu não vou saber especificamente o que era, mas assim, ele tá dentro de uma estatística muito boa. Então é um cara que eu acho que com essa velocidade ele tem um baita potencial de ser explosivo na NFL. Eu acho que o que falta, repetindo, é só ter uma árvore de rotas melhor para trazer isso para a NFL. Então, Mafra, esse é o meu ponto. Vamos já emendar aqui o nosso próximo tópico, porque a gente está junto aí no polo contrário em relação ao Hyatt, mas eu vou deixar você abrir os serviços sobre aquele que a gente está abaixo do consenso, que eu acho que seria esse nome também. Vamos fazer o contraponto agora. Exatamente. Não, eu acho que o Hyatt tem potencial, como o Edu falou, eu acho que esses pontos são super válidos, mas eu tenho exatamente ele mais abaixo do consenso da média, e provavelmente muito mais abaixo do que o Edu o tem na expectativa, exatamente por sentir que ele é esse one trick pony. Primeiro que a questão da velocidade em si, eu sou, acho que, vacinado por causa de John Ross. John Ross fez um combine maravilhoso, foi o cara mais rápido da história da NFL, não sei o quê, mas produz nada, né? E eu vejo muito o Jalen Hyatt como sendo um Marquez Valdes-Scantling 2.0. Melhor do que ele, mas eu acho que ele talvez seja limitado exatamente pelo que o Edu falou. Neste exato momento, ele não desenvolve muitas rotas, a não ser essas rotas longas. Ele não tem hoje uma utilização mais completa. Então, eu tenho um certo receio. Isso não significa que eu sou completamente contra ele. Por exemplo, eu tenho o Hyatt, acho que eu tenho mais confiança nele do que eu tenho, por exemplo, no Quentin Johnston. A única coisa é só que ele está abaixo do consenso, acho que das maiores, das outras pessoas. Eu colocaria ele um pouco abaixo de outros nomes, por exemplo, entendeu? É só isso. Não acho que ele seja inútil, só acho que ele não é dos mais preparados. Para eu complementar aí o hate no Hyatt, que talvez pelo teto oferecido pelo Johnson tenha ele até abaixo do próprio QJ, que eu já desci além aqui também. Esse ataque de Tennessee, cara, também por eu considerar esse delírio coletivo de Hendon Hooker no primeiro round, né? Ele não é traduzível para o nível profissional, né? Todo mundo aberto, né? São basicamente menos de 10 formações posicionais ali pré-snap que esse ataque possui, e muito Cliff Kingsburyano, esse ataque aí de Tennessee, comandado pelo Hendon Hooker, e que tem, além do Hyatt, o Cedric Tillman, né, como destaque. É um cara que também é comentado aí como um wide receiver talvez top 10 da classe, que para mim não vejo, porque eles fazem esse spread offense pouco traduzível para o nível profissional, muito mais próxima de high school do que de NFL, e muitas rotas gol, né, bolas em profundidade, e isso vai exigir do jogador contra cornerbacks de primeiro nível que ele vença na velocidade todas as vezes.
E, sendo esse o principal atributo do Hyatt, eu esperava até mesmo um 40-yard dash mais rápido dele, na casa dos 4.3 e não 4.40 que ele cravou. Ele foi menos rápido, né, mais lento do que o próprio Tyler Scott na classe, né? O Scott foi o mais rápido aí, dentre pelo menos os principais wide receivers de 2023. Tivemos o próprio Marvin Mims correndo mais rápido do que o Jalen Hyatt, e a postura de jogo dele, por mais que eu reconheça que ele é muito bom no release, acima da média desses velocistas, né, para gerar essa separação, e aí facilita também que ele consiga essa separação em relação ao marcador. Eu gostaria de ver um número maior de rotas corridas por parte dele, um maior refinamento, e essa postura um pouquinho corcunda que ele traz, assim, me incomoda um pouco, mas aí é detalhe do detalhe. Então, a minha comparação para o Hyatt, eu acho que ele pode ser uma boa peça para estender o campo no nível profissional e no fantasy gerar jogos de boa pontuação, né, por meio de big plays, é o Will Fuller, por exemplo, né? Era um cara que num ataque que ele possa se encaixar, principalmente com um quarterback que tem a capacidade de lançar em profundidade, ele pode dar certo. Então, talvez lá nos Chargers com o Herbert, ele possa render bem. Mas ele ser o principal wide receiver de um time, né, que vai precisar de mais refinamento na hora de correr rotas ali, eu não consigo enxergar. Então, eu vejo ele muito mais como um complemento, como deep threat, do que qualquer outra coisa aí, tanto na NFL quanto pro fantasy. Cara, esse ponto é crítico, assim, depende muito, em questão de fantasy, acho que depende muito do landing spot dele. Se ele cair, por exemplo, no Raiders, em que ele vai ter o Garoppolo jogando bola para ele, ele vai sumir, ele vai simplesmente não existir. E esse é um ponto que na NFL a gente não tem tantos quarterbacks assim que sejam bons ou preparados para bola longa. Todos eles, muitos deles têm braço, mas a questão da precisão para entregar essa bola é muito difícil. E acho que você mencionou aí que o landing spot mais provável para ele, o que pelo menos as pessoas têm falado mais, é o próprio Chargers. Ele seria sim um excelente complemento ali para o Keenan Allen, para o Mike Williams. Então eu acho que ele poderia ser interessante. E o Justin Herbert é o cara que, ele parado, ele joga a bola 60, 70 jardas numa boa. Então vai depender muito do landing spot. Eu tenho ele abaixo do consenso e eu prefiro, em fantasy, pagar uma pick mais baixa, pegar, como você falou, Marvin Mims, do que investir alto no Jalen Hyatt nesse exato momento. Boa. E antes da gente passar aqui para o chat e falar que a gente está acima do consenso, vou perguntar para o Edu quem que ele tem abaixo do consenso aí. Vamos ver se gera ainda mais polêmica, já que ficamos contra a hype do Hyatt dele. Eu acho que o cara que eu tenho um pouco abaixo é o Josh Downs. É um cara que tem uma altura que é muito questionável para mim, 1,75, somada a uma velocidade que não é a melhor de todas. O cara, ele correu 4,48 no 40 dash, então é uma velocidade de Jackson Smith em Digba. Então, eu tenho medo de um cara com essa pouca estatura, correndo não tão rápido, chegar na NFL. Eu acho que ele também é muito, tipo assim, corre muito pouco wide, foi mal. Corre muito pouco wide, acho que esse é um problema para ele também. E eu acho que vai sofrer muita dificuldade enfrentando a press, e a gente vê muito isso na NFL atualmente, muito cornerback jogando em press, então eu acho que isso pode ser bastante difícil para ele ao chegar na NFL. Então eu acho que tem muita gente cotando ele para início de segundo round até final de primeiro, dependendo de como vai ser as primeiras picks do 15 ao 25, igual eu falei mais cedo. Então eu acho que eu tô um pouco abaixo dele no consenso. Não sei vocês. Nessa aí eu tô contigo também. Josh Downs tem esse problema de não ser um wide receiver que você pode deixar ele em campo o tempo todo, né? Ele é um cara que, infelizmente, principalmente por ele ser um péssimo blocker, ele não pode estar em todos os tipos de situações. Isso acaba limitando muito, acho que o crescimento, até mesmo a produção dele. Então, para fantasy, precisa tomar cuidado. Shades de Rondale Moore, menos dinâmico no Josh Downs. Tem gente que compara ele com o Elijah Moore, né, que também é um cara que ainda está inconsistente no nível profissional, mas eu vejo o Moore com um potencial bem maior, significativamente maior do que o Downs. Bom, vamos passar rapidinho no chat antes da gente falar os outros tópicos aqui, porque o Silvano está falando
que o Mafra disse que manja de wide receiver só porque chutou que o Watson ia dar bom, cascateiro safado. Era lá, não só o Watson, como o A Olave. opinião de Gabriel Mafra, é verdade. Watson sempre e Olave, foi ano passado, eu número estava 1. comprando todos os dias. É isso aí. O Lucas está perguntando para onde vai King Henry. Eu acho que os rumores estão cada vez menores aí de uma possível saída dele. Se bem que surgiu aí a possibilidade de que os Cowboys possam trocar pelo Henry, mas eu duvido. Se eu tivesse que apostar hoje, acho que ele ainda vai ficar. Sim. Se ele for trocado, vai ser mais próximo da temporada, talvez um contender que tenha uma contusão de um running back importante acabe apertando esse gatilho, porque eu acho que se dependesse só de Tennessee, eles estão loucos para vender aí o Henry pelo maior preço possível, porque o rebuild está muito nesse panorama das movimentações dos Titans. E o Vitor está trazendo uma pergunta bem interessante aqui, né? Alguém dessa classe de wide receivers seria uma escolha de primeiro, segundo ou terceiro round em startup de Dynasty Superflex? Eu acho que o JSN já vale uma escolha de terceiro round, mas só. O que vocês acham? Eu colocaria o Zay Flowers nessa escolha de terceiro round. Eu acho que é discutível, especialmente falando o que a gente mencionou antes com relação ao teto. Se você confia no teto do jogador, eu acho que ele vale esse terceiro round. Primeiro e segundo, considerando principalmente os jogadores que a gente tem atualmente, Jamar Chase, Justin Jefferson, Chris Olave, Drake London, Garrett Wilson, eu acho que ficaria. Eles não entram nesse nível. Sim. Você também acha, Edu? Eu acho que só o JSN... Eu pensando, acho que o Zay Flowers talvez entraria também, porque eu acho que a questão do running back é bem preocupante para a Dynasty, para falar a verdade. Eu acho que me preocupa muito e eu estou cada vez mais adepto a não draftar running backs tão cedo em qualquer tipo de draft, de fantasy draft, porque a gente tem... Tá ruim. Realmente assim, tá feio de ver. O mercado tá feio, tanto na vida real quanto no fantasy. Esse ano que você tá feio, aí você tem o Breece Hall que corre em 7 jogos, não sei quantas mil jardas, aí ele vai lá e rompe o ligamento do joelho. E no próximo ano ele tem que jogar com o Aaron Rodgers. Então, assim, eu acho que eu estou preferindo draftar wide receivers, e aí pode entrar um Zay Flowers e um Jackson Smith-Njigba até esse terceiro round. Rapidinho, também aproveitando essa bela pergunta do Matheus, quais times da NFL devem draftar wide receivers na primeira rodada? Acho que a gente pode citar Texans, na 12 faz muito sentido. Os próprios Titans podem escolher alguém, se não conseguir o trade-up. Na minha opinião, eles vão dar trade-up por um quarterback nesse draft ainda. Na minha também. E lá mais para baixo, Bills e Chargers fazem muito sentido também. Os próprios Chiefs, talvez, e os Vikings, né? Patriots e Vikings acho também. Que Patriots também é interessante. Sim. Patriots seria uma boa, realmente. Bom, seguindo aqui, vamos falar quem a gente está acima do consenso, além do Zay Flowers, né? Que a gente já teceu 1 milhão de elogios aqui. Nomes talvez um pouquinho mais de sleepers, de segunda rodada em diante, que a gente está acima do consenso. E aí, Mafra? Cara, eu tenho um nome que acho que ele não está em top 10 de várias pessoas, mas eu gosto muito do potencial, então acho que é por isso que eu estou acima do consenso, que é o Keyshawn Bolt. Eu acho ele muito bacana. O principal problema hoje dele é mais a disciplina, é mais a questão da maturidade dele. Mas, cara, ele tem 20 anos só. É um moleque que ele pode muito bem entrar na NFL, ser bem treinado, ter uma equipe técnica que consiga desenvolver o lado psicológico, o lado da maturidade dele, assim. Mas ele tem muita habilidade, muita habilidade. Ele é muito bom jogador, ele é grande, ele é bom blocker, ele sabe correr as rotas, ele sabe se desvencilhar dos defensores, dos safeties, dos linebackers. Então eu estou acima, acho que, do consenso com ele. Eu acho que ele tem um grande potencial para a Dynasty. Ele pode ser uma late round pick que vai ter muitos frutos, sabe? Aquele cara que você pega meio... tô no quarto round ali, não de novas Dynasty, mas um rookie draft, e ele pode acabar rendendo muitos frutos. Certeza eu tenho ele, eu tô de olho nele em várias ligas que eu tenho como Dynasty, e para late rounds eu acho que é meio que uma safe pick de se fazer. Gostei, eu ia mencionar ele também, mas e você, Edu? Eu acho que, só falando do Keyshawn, eu acho que ele vai entrar em outro tópico meu durante a discussão aqui da nossa live, mas eu acho que ele é vamos comparar, dar as devidas comparações, mas eu acho que ele é uma espécie de Justin Ross do ano passado, que
foi muito bem no college. O Keishon foi bem mais no primeiro ano, mas o Justin Ross foi um cara bom no college, só que sofreu com muitos problemas diferentes, né? O Justin Ross era mais a questão da lesão, o Bolt é mais a questão da indisciplina, mas sim, esse olhar do final de quarto round em Rookie Draft de Dynasty é interessante para o Bolt. O cara que eu estou acima do consenso, talvez não seja tão acima igual as pessoas estão colocando também, é o Marvin Mims. Eu gosto bastante dele, eu acho que ele correu bem no Combine, 4,38, não tem a melhor altura, não tem o melhor frame, ele tem 1,80 se eu não me engano, mas o que eu gosto muito do jogo dele é como ele consegue produzir dentro das zonas da defesa adversária. Eu acho que ele se deu muito bem, você vê muito na tape dele, ele se dando muito bem entre os linebackers e os safeties, ele consegue achar muitos espaços ali, eu acho que isso é o mais legal de se ver na tape dele. Além disso, a gente viu que muito dele em Oklahoma, que ele consegue ser um cara produzindo com a bola na mão. A gente vê bastante no tape dele, que tem jogadas para ele, passos atrás da linha de scrimmage, sweeps e tudo mais, então eu acho que ele me pareceu também dentro da tape dele um recebedor confiável com as mãos, ele me pareceu seguro, então eu acho que o Marvin Mims pode ser um cara bem interessante nesse draft. Eu gosto muito dele também. Gostei desses nomes, estavam os dois na minha lista, inclusive. E então, só para complementar um pouquinho, principalmente sobre o Booty, em 2021, cara, saindo da temporada de college, ele era talvez número 1 dessa classe para mim. Sim. Ele fez uma temporada absurda em LSU, só que a partir do ano passado, ele começou a sofrer muito com a troca de comissão técnica, né? Lá na faculdade, e aí os problemas de disciplina começaram a surgir muito, e depois do Combine, em que ele foi displicente também, e teve números muito marginais, a cotação dele despencou, tem gente projetando que ele saia a partir do quarto round, então esse capital de draft vai ser algo que dificulta muito que ele tenha proeminência no nível profissional, mas em termos de talento, se ele conseguir colocar a cabeça no lugar, ele tem um teto que talvez seja o maior dessa classe, até mesmo do que o do Zay Flowers, que a gente destacou tanto aqui. Então, a partir de terceiro round de Rookie Draft de Fantasy, todo mundo é bilhete de loteria. Então, aquele com a maior premiação, por mais que as odds sejam baixas, acho que é realmente o Keishon Booty. Bom, todos são bilhetes de loteria em draft. Nós não temos certeza de absolutamente nada, nem mesmo do Bijan, como você disse. Verdade. O Keishon Booty, eu acho que ele tem um potencial muito interessante. Se ele cai no Steelers, cara, eu acho que ele vai se dar muito bem, porque ele com o Mike Tomlin, George Mike Pickens, Tomlin sendo o cara que... Putz, eu gosto muito da ideia. Dois malucos. Mas o Tomlin consegue... O Tomlin é o cara que faz os caras funcionar, de Juice Smith-Schuster, Antonio Brown, ele tem um histórico ali de pegar caras que são malucos, Santonio Holmes, e funcionou, entendeu? Então... Martavis Bryant, como vocês mencionaram. E falando em Antonio Brown, é a comparação de maior teto também do Zay Flowers, né? Então, muitas comparações aí para esse jogador que está cada vez com cotação maior aí em todos os boards. E então, antes da gente passar para o próximo tópico, nosso Big Boss Rui Maurício está lembrando dos Giants como probabilíssimo destino de um wide receiver no primeiro round também. Acho que faz todo sentido para a franquia dar finalmente alguém com mais refinamento técnico para o Daniel Jones. Depois da chegada do Darren Waller, acho que falta um wide receiver 1 no time. Eles precisam de running back, cara. De running back, porque pelo jeito não vai jogar lá. Sei como ainda não assinou a franchise tag, isso costuma ser normal, né? Para ele tentar ali arranjar uma extensão contratual, mas eles invariavelmente, ou quase isso, acabam assinando ali no meio do training camp, mais perto da temporada mesmo. E o Thiago Salomão está lembrando outra comparação legal para o JSN, que é o Julian Edelman, né? Mas eu acho que o JSN tem um teto maior do que o próprio Edelman, que era um monstro nos playoffs, nas clutch plays, mas em termos estatísticos, né, para o próprio Fantasy, nunca foi um wide receiver 1 de slot como o Cooper Kupp, o Amon-Ra St. Brown, Keenan Allen. Acho que essas comparações para Fantasy, principalmente, fazem mais sentido para o JSN. E os Giants pegando o wide receiver vai ferrar o Wan'Dale Robinson, que eu vendi para o Felipe Félix numa Dynasty aí.
E o Ruizão tá falando que quando eu e o Sérgio vendemos é porque tem treta. Nada disso. Ele foi parte de um pacote aí que não foi tão barato assim pelo Christian McCaffrey, que eu já vendi também, inclusive. Mas enfim, vamos que vamos. Agora, nossa maior chance de bust aí dessa classe. Quentin Johnson, a gente já falou muito, para mim ele é o maior bust também, considerando o preço que ele deve exigir das franquias, mas quem mais vocês gostam de mencionar aí como maior chance de bust da classe Mafra e depois o Edu? Cara, para mim era o Quentin Johnston mesmo. Eu coloquei ele como sendo o potencial de maior bust ali, o que mais tem cara de bust, exatamente pelo que a gente falou, cara. Ele é muito limitado aí na questão de route running, ele não tá preparado ainda, ele é muito dependente de big play, então eu tenho muito receio dele cair num time que não tem uma estrutura técnica para o desenvolvê-lo e ele acabar sendo, sabe, esquecido daqui 2-3 anos. Eu acho que eu não sei se o meu conceito está errado, mas a questão do Bush é mais quando você drafta um cara com uma certa esperança e o cara vai lá e dá errado. Sim, sim. Porque se a gente for considerar outros caras que foram draftados na terceira, quarta rodada, eu acho que aquilo, né, você não tem tanta esperança do cara virar realmente um jogador. Mas o Quentin Johnston não vai ser draftado em rookie draft, ele não vai ser draftado na terceira, quarta rodada, cara. Ele tá especulado para ser segunda rodada. Ah, não, sim, achei que a gente estava falando só de NFL Draft, perdão. Não, os dois, assim, como para fantasy eu acho que ele pode ser um grande bust, para NFL eu acho que ele pode ser produtivo, mas sem valor. Entendi, perfeito. E em rookie draft de fantasy, ele com certeza, na grande maioria das ligas, vai sair no primeiro round, né? No mínimo, no máximo, talvez, na pick 11, 12 ali, mas em média, acho que vai sair entre a 8 e a 10. Eu acho que então, só para falar, um cara que talvez não seja bust, que a gente pode considerar bust nesse conceito de bust, mas um cara que eu acho que deve dar errado na NFL é o Cedric Tillman. É um cara que correu 4,54 no Combine. Para mim, ele tem uma altura muito boa, 1,90, só que ele corre 4,54 no Combine. Para mim, assim, para todo mundo, né? Não é um bom um 4-yard dash, é um cara com uma árvore de rotas muito crua, então eu acho que é um cara que talvez pode dar errado, igual o André já falou, já acabou com o sistema ofensivo de Tennessee, ele estava nesse sistema de Tennessee, então, para mim, eu acho que pode ser a chance de dar errado nessa NFL. Cara, o que eu gosto dessas discussões é que a gente tem, às vezes, opiniões muito diferentes. E é essa que é a coisa bonita da NFL, né? O Tillman, realmente, eu não sou muito, muito fã dele, assim, mas eu não vejo ele como tanto bust. Eu acho que ele pode ser um cara, como a gente vai falar, acho que para as considerações finais aqui, assim, mais como um cara que pode surpreender. Eu não acho ele pronto, mas eu acho que ele tem a questão dos contested catches dele muito, muito boa. Ele é muito bom em brigar pela bola. Então, isso pode acabar sendo muito produtivo para ele, especialmente se ele pega um quarterback em desenvolvimento, ou um quarterback que não seja tão elite, né? Sei lá, pega um Jared Goff da vida, assim. Então, eu tô com alguma expectativa com relação a ele. Eu não acho que ele vai bustar, também considerando que ele não vai ser tipo um dos primeiros a serem escolhidos. Então, sim, exatamente. Mas eu adoro essas opiniões divergentes, eu adoro as visões que nós temos que, né, às vezes não se encaixam, porque é da natureza do jogo. Sim, mas nessa do Tillman, tô mais com o Edu, não me chama atenção, também pelas questões de Tennessee que eu já falei. Acho que o teto dele é um cara que pode se encaixar bem como um bloqueador ali numa unidade ofensiva mais física, talvez um Allen Lazard piorado um pouquinho, assim, como um teto otimista aí pro Cedric Tillman. É uma boa comparação, inclusive. É uma boa mesmo, eu gosto. Boa. E aí vamos fechar com últimos nomes aí que a gente ainda não falou, que queira reforçar, talvez sleepers, caras que vão sair em rounds mais tardios aí, que podem valer essa aposta. E já emendando meu agradecimento imenso aos meus companheiros Gabriel Mafra e Eduardo Filho. Foi um prazer mais uma vez conversar com vocês. Então já deixem o salve final aí para a galera e seus palpites aí de sleepers e late rounders que vocês gostam aí. E enfim, valeu demais, gente. Vai lá, Edu. Então, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu quero ver se eu consigo estar na de Tyrants também, que é uma classe que eu acho super empolgante. Estou no hype do Dalton Kincaid. Somos hype dois. Total. Torcendo para ele cair na do Bengals na 28, mas acho impossível. Semana que vem Tyrants, hein? Semana que vem Tyrants. Então, é sempre um prazer estar aqui com você conversando. O nome que eu vou dar é o Xavier Hutchinson.
Eu acho que é um cara de possession receiver, né? Então eu acho que ele pode ser interessante. E é isso, cara. Foi um prazer novamente. Agradecer ao pessoal no chat também, que hoje a live foi super agitada. A galera mandou muitas perguntas, conversou demais. Então é isso. Valeu. Boa noite. Boa. Vou também finalizar aqui agradecendo o pessoal todo que está no chat. Foi realmente bastante dinâmico aqui. Acho que opiniões muito bacanas, discussões, o pessoal falando sobre trades, avaliando as próprias histórias ali. Assim, é super legal. É muito bom ter esse tipo de interação. Acho que torna a nossa discussão ainda mais rica. Então, muito obrigado a todo mundo aí que participou. Novamente, lembrar que quem vai ouvir isso daqui depois em formato de podcast ou vai ouvir a live mais tarde, sinta-se à vontade também para entrar em contato com a gente no Twitter, no Instagram, tanto o André, eu, o Edu, ou até mesmo o pessoal da BRF. E eu queria só deixar, então, meus 2 sleepers aí, ou 2 nomes interessantes para se pensar. O Puka Nacua é um cara que eu tenho visto e eu gosto muito dele. Ele é um cara que ele é muito interessante. Ele foi treinado pelo mesmo treinador do Cup, e ele tem elementos no jogo dele que são muito parecidos com o jeito que o Cup joga. Não estou comparando ele com o Cup, que fique bem claro, mas eu acho ele um cara muito interessante. Ele é muito inteligente e ele tem um problema só, que é o footwork. Eu acho que footwork é algo que é treinável. Novamente, vou comparar com o Davante Adams. Quando ele entrou na NFL, ele não sabia fazer isso, e hoje ele é o melhor da liga em termos de release, em termos de sair da marcação. E o outro cara, que é um cara que eu comecei a ver ontem, inclusive, eu comecei a gostar muito dele, que é o Jonathan Mingo. Esse cara tem subido cada vez mais também em alguns draft boards. Procurem depois Puka Nacua, não estou inventando esse nome, garanto, Thiago. É um nome diferente mesmo. Inclusive, eu fiquei surpreso que ele tem 2 irmãos já na NFL. Um irmão dele era wide receiver do Jets o ano passado, que é super estranho, nunca tinha ouvido falar no irmão dele. Mas sim, o Puka Nacua é um cara interessante. E o segundo é o Jonathan Mingo, que ele é um cara grandalhão. Ele tem várias highlights muito interessantes de assistir também. Ele parece um cara de big play, assim. O problema só é que ele não teve muitos snaps ainda. Então, ele não está com, digamos, um track record tão grande. Ele não chega com um currículo muito grande para a NFL, mas eu gosto muito dele. Ele pode ser ali um grande steal também tanto para a NFL quanto para Fantasy. Boa. E o Felipe tá até perguntando, Puka no quê? O Puka, mas ele Puka existe, Nacua, eu gosto também. O Puka Nacua vai entrar, o Puka Nacua vai entrar para ser o queridinho das piadas da NFL brasileira, sem dúvida alguma, mas ele é um baita de jogador. Mais um candidatíssimo para isso, né? Para quinta série aí nas transmissões. E só para vocês terem certeza aí de como escreve para pesquisar o jogador, é Puka espaço Nacua, Puka Nacua, e é um jogador que tem highlights muito interessantes, um touchdown em específico que é coisa de cinema, mas ele enfim, pega com a mão, ele solta a bola e pega de novo, é absurdo. É impressionante mesmo. E, enfim, os nomes que vocês citaram estavam na minha lista, gosto bastante aí desses late rounders, e acho que reforçar o Marvin Mims, né, que talvez saia até final do segundo round, começo de terceiro, não seja tão late round assim, mas é um cara para se ficar de olho, porque tem características bem interessantes para ser um slot de velocidade e com versatilidade também na hora de se posicionar aí nos snaps ofensivos. Bom, gente, valeu demais aí para todo mundo que esteve com a gente ao vivo. Semana que vem vamos fazer os tight ends. Na semana do draft da NFL, vamos fazer um mock sem os destinos definidos ainda, então a gente vai fazer uma comparação, porque na semana imediatamente seguinte, já com os destinos definidos, faremos um novo mock para ver o que mudou em termos de capital de draft e landing spots, né, os destinos, o quanto isso muda a nossa percepção sobre esses calouros, então vai ser bem bacana. A gente ainda vai discutir a melhor forma de fazer esses mocks, se com a participação da galera, se com a gente explicando mais aprofundadamente cada pick, mas de qualquer forma vai render muito assunto legal. E não percam então semana que vem a classe de tight ends, que é também bem interessante, talvez a melhor aí dos últimos anos, e continuamos produzindo esse conteúdo bem legal para vocês sobre NFL, sobre Fantasy Football. Ligas Dynasty vão bombar cada vez mais a partir de maio, então muito obrigado
pela audiência de vocês aqui no YouTube, lá nos podcasts também, e é sempre um prazer estar na companhia dessas feras e dos nossos queridos espectadores e ouvintes. Valeu, galera, até semana que vem, um grande abraço. Pessoal, boa noite, boa tarde, e bom é dia. nóis. Valeu, boa noite.